Você, como gestor, vai precisar saber a diferença entre responsabilidades e atribuições para que você consiga gerenciar muito bem a autonomia que o profissional possui para alcançar o melhor desempenho que ele precisa. Muitas vezes você direciona bem as atividades, você fala muito claramente aquilo que a pessoa precisa executar, mas mesmo assim você acha que o profissional ainda não chegou lá onde precisa, está muito distante do desempenho que você gostaria que ele alcançasse. Às vezes até ele mesmo está insatisfeito com aquilo que ele está entregando. E saber a diferença entre responsabilidades e atribuições muda muito a forma com que você orienta a sua equipe e a forma com que vocês alinham expectativas. E isso impacta diretamente na verdadeira autonomia que o profissional tem para trabalhar. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando do fator o quê? O que a pessoa precisa alcançar? Ou seja, qual é o resultado que ela tem que buscar? O que você, a empresa, espera dela na função dela? Muitas vezes você está falando de um profissional de mídia, que tem ali gerencia a parte financeira dos anúncios de uma determinada marca. Uma das responsabilidades deste profissional pode ser garantir o melhor custo-benefício dos anúncios. Por que é garantir o melhor custo-benefício? A gente está falando de ter resultado no menor custo possível. Então, ter uma eficiência na campanha que for gerenciada. Isso é uma responsabilidade, porque é um resultado que precisa ser alcançado. Não é simplesmente setar uma campanha, configurar uma campanha, acompanhar a campanha, buscar as melhores palavras-chave para essa campanha. É você garantir o melhor resultado para essa campanha, especificamente. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando do final, de onde você... A linha de chegada. Então, a gente tem uma maratona, uma corrida, a gente está falando ali da linha que ele precisa cruzar. Por que é tão importante falar de responsabilidades, desses objetivos que são esperados? Porque quando você fala de responsabilidades para um profissional, antes mesmo de estar falando de execução, de tarefas, de atribuições, e a gente vai falar sobre isso, você está trazendo para um nível de maturidade muito maior, para um nível de entendimento e compreensão mais profunda. Então, ele sabe aonde ele precisa chegar e ele vai ter que buscar as ferramentas, os caminhos, as alternativas para que ele consiga fazer isso. É aí que entra a autonomia. Quando você direciona onde esse profissional precisa chegar, ele deve ter espaço para poder testar, para poder tentar algumas possibilidades, alguns caminhos. É por isso que entra as atribuições e elas precisam ter mais flexibilidade. Quando a gente fala que as responsabilidades é algo que pode ser definido em conjunto entre o gestor e o profissional, ou às vezes entre a área e a própria empresa em si, porque precisa estar alinhado com os objetivos da empresa. Quando a gente fala de atribuição, a gente precisa trazer flexibilidade para essas atribuições, porque a gente precisa confiar no profissional. Então, a maneira com que ele vai conduzir isso precisa ter uma flexibilidade. Por que eu estou falando precisa ter uma flexibilidade? Porque isso vai depender da área de atuação da pessoa, do cargo que a pessoa tem, porque muitas vezes algumas atribuições são essenciais. Elas são já quase que indispensáveis para aquilo que o profissional precisa realizar, mas às vezes nem todas. Então, quando você entende essa responsabilidade que você tem na sua função, no exercício da sua função ali do seu cargo, você pode e deve sempre olhar aquilo que você está fazendo para alcançar. Então, muitas vezes eu deixo as minhas atribuições no automático. Eu estou acostumado a executar algumas tarefas, algumas demandas e vou continuar executando isso de forma periódica e padronizada. Porque muitas vezes eu não sei quais são as minhas responsabilidades ou eu me esqueço delas e vou sempre ficar mais atento às minhas atribuições, que são o quê? O como. Eu tenho o quê, que é responsabilidades, são as responsabilidades, e eu tenho as atribuições, que é o como eu vou fazer para chegar lá. Então, o que eu vou executar
para garantir que eu chegue no caminho que eu preciso. Então, eu citei maratona, então eu vou citar o exemplo similar. Se eu tenho a linha de chegada que é percorrer os 42 quilômetros da maratona, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou treinar quantos dias por semana? Quantos quilômetros eu vou percorrer durante tais dias da semana? Eu vou ter um preparador físico ou não vou ter? Eu vou tomar mais água? Eu vou cuidar da minha saúde? Eu vou definir essas atribuições e dentro dessas atribuições eu vou definir diversas atividades, porque muitas vezes eu vou falar, eu preciso treinar 3 vezes por semana. Eu tenho uma atribuição de treinar 3 vezes por semana. Dentro dessa atribuição treinar 3 vezes por semana, eu vou ter diversas atividades. Que às vezes comprar um tênis, que gerenciar algumas atividades como levar uma criança na escola, como fazer uma outra coisa para garantir que eu consiga treinar neste horário específico. Eu vou precisar comprar uma roupa adequada, eu vou precisar de uma planilha de treino. Então vem diversas atividades alinhadas a essa atribuição de treinar 3 vezes por semana. O que é importante sempre? Por que falar de atribuições e responsabilidades é importante? Para você entender a diferença entre eficiência e eficácia e como isso vai impactar no seu desempenho, no desempenho dos profissionais da sua equipe. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de conformidade, de fazer muito bem, de executar muito bem uma coisa. Então, se eu estou falando de uma corrida, eu estou falando que eu consegui fazer os quilômetros que eu estava prevendo dentro daqueles dias. Eu consegui ali acordar no horário que eu estava prevendo, consegui percorrer os quilômetros que eu estava prevendo. Isso é eficiência. Quando a gente fala de eficácia, é o resultado. Porque por mais que eu treine nos dias que eu previ, por mais que eu tenha todo o esforço porque eu sou extremamente dedicado, que é a minha eficiência, não significa que eu vou ter eficácia, eu vou conseguir o tempo que eu era esperado na maratona. Porque eu ainda assim, mesmo com toda a dedicação, mesmo com todo o esforço e fazendo tudo o que era previsto, pode ser que o resultado não seja o esperado. Então, eficiência a gente está falando muito ali da eficiência operacional, a gente está falando de fazer conforme o necessário, com a qualidade necessária. E a eficácia é você ter resultado. Por isso que é tão importante como profissional você entender que a sua eficiência das atribuições que você executa tem que levar numa eficácia de uma responsabilidade que é onde você precisa chegar. E como que você olha isso? Como você gestor olha isso? Como você profissional olha isso? Percebendo aquilo que você está fazendo, a quantidade de esforço que você tem para fazer alguma coisa, se ela está gerando o resultado que precisa. Vocês precisam olhar para isso, sempre. A gente não pode trabalhar simplesmente com engajamento, com motivação, sem saber se aquilo está dando resultado. Porque a longo prazo, isso acaba, toda essa energia acaba. Porque a gente nada para morrer na praia. Então, sempre é preciso olhar. Eu tenho, essas responsabilidades e eu preciso saber se essas atribuições, elas fazem sentido. Porque muitas vezes eu só estou fazendo porque eu acostumei. Porque eu me acostumei e isso virou um processo padrão. Então eu preciso estar muito atento para que o meu esforço seja sempre o mínimo possível para alcançar o máximo resultado viável. Então, responsabilidade e atribuições são essenciais, porque quando você vai para um feedback, é para isso que você vai olhar na hora de conversar com um profissional. É para isso que você vai olhar na hora de avaliar o desempenho do profissional. Porque não é só avaliar o esforço dele, é avaliar como ele está conseguindo gerar valor e agregar valor no cargo que ele ocupa.